mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Hoje falaremos sobre genética, um assunto que envolve tudo hoje em dia, né? Biotecnologia, melhoramento genético. É tão bom a gente conhecer um novo assunto. Então vamos lá. Vamos começar. Quem é o pai da genética? O pai da genética é o monge Gregor Mendel. Ele nasceu em 1822 e faleceu em 1884. E publicou os seus trabalhos sobre genética em 1865 e 1866. Qual espécie ele trabalhou? Ele trabalhou com a ervilha lixeiro. Lembre, lá no segundo ano. Primeiro nome, gênero, letra maiúscula, e o segundo epíteto específico, sativa. Então, como é o nome científico da planta que ele trabalhou? Pisum sativa. Por que ele trabalhou? Primeiro, era de fácil cultivo. Então, ele sabia que planta estava trabalhando. Obtinha rapidamente, em 2 anos, 6 gerações. Ele obtinha uma grande quantidade de sementes e tinha características contrastantes. Então, ele entendia qual planta ele estava trabalhando. Tá? Então, isso é interessante. Lembrando que a planta possui os 2 sexos. Então, ele sabia quando a planta, sendo os 2 sexos, provocava autofecundação. Então, ao longo de 6 gerações, ele sabia quando a planta era de linhagem pura ou não. Ok? Lembre disso. Então, veja, quais são as características que ele trabalhou? Ele trabalhou basicamente com 7. Cor da semente, amarela, verde, forma da semente, era lisinha e a outra rugosa. Então, foram características que ele foi pesquisando na planta. Tá? Então, a gente vai trabalhar algumas características agora. Veja, o que foi que ele fez? Primeira lei de Mendel. Qual o conceito da primeira lei de Mendel? São características dos indivíduos determinadas por pares de fatores. Que fatores são esses? Ele não conhecia o termo gene. Então, esses fatores seriam os genes. O que são pares? Um gene vem da mãe, o gene vem do pai. Genes alelos. Tá ok? Os quais se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Lembre disso. Quando há a formação de gametas, eu tenho a meiose e metade do número de cromossomos. Ok? Então, isso é muito bom a gente comentar. Então, o que seria a primeira lei de Mendel? Eu tenho as características dos indivíduos são determinadas por 2 genes, 2 alelos, um do pai, um da mãe, da planta masculina, da planta feminina, que se separam na formação dos gametas. Meiose envolvido. Variabilidade genética. Então, veja só. O que foi que ele fez? Ele cruzou. Lembre, a semente verde é recessiva. Vzinho, Vzinho. Por que eu trabalhei com V? Geralmente eu trabalho com a letra do recessivo. E aí, Vzão, Vzão seria dominante. Lembrando, a dominante ela pode ser a característica, os genes, os 2, ambos aqui, ó, os 2 aqui, serem maiúsculos, homozigótica. E pode ser heterozigótica, Vzão, Vzinho. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou uma planta recessiva com uma dominante homozigótica. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. 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 Foi o que ele obteve? Ele obteve Vzão, Vzinho. E sabendo que é uma planta com letra maiúscula, é dominante. Entenderam? Foi o que ele fez? Cruzou as 100 sementes amarelas. 100% delas. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Façamos. Vzão com Vzão. Vzão, Vzão. Amarela. Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. Amarela. Vzinho com Vzão. Vzão, Vzinho. Amarela. Vzinho com Vzinho. Vzinho, Vzinho. Ele obteve de 4 sementes, 3 eram amarelas, dominantes. 3/4, 75%. E apenas 1/4 de verdes, 25%. Tá? Então veja, eu posso utilizar também o teorema do Punnett para ficar primeira com primeira, primeira com segunda, segunda com primeira, segunda com segunda. Eu posso fazer o teorema de Punnett. E utilizando outra característica, textura da semente. Lembra? Lisa é dominante, rugosa, recessiva. Com qual letra eu trabalharia? Com a letra do recessivo, geralmente. Então fica rugosa, Rzinho, Rzinho, lisa, Rzão, Rzão, ou heterozigótica, Rzão, Rzinho. O que foi que ele trabalhou? Trabalhou com homozigose. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. 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 Nesse caso, ele obteve todas as letras, todas as iniciais com letra maiúsculas, eu tenho dominante. Então, 100% desse caso foram lisas. Tá? Ok?
Não esqueçam, esses conceitos são básicos. Genótipo, conjunto de genes do indivíduo. Fenótipo, conjunto de características fisiológicas e ou morfológicas do indivíduo. Antigamente a gente dizia que era aparência, tá? Então, o que é a primeira lei de Mendel? Qual a proporção? Qual é a proporção fenotípica, a aparência? 3 amarelas para uma verde, 3 lisas para uma rugosa, tranquilo? E a proporção genotípica? Lembra daquele primeiro caso das amarelas? Vzão, Vzão, amarela, um caso. Vzão, Vzinho, 2 casos, amarela. E Vzinho, Vzinho, verde, um caso. Então, essas são as proporções. Então, veja, vamos trabalhar algumas questões. A primeira questão, a gente comentando em sala de aula, como professor de biologia, em sala de aula discutimos sobre características dominantes e recessivas. Um desses comentários foi sobre o lobo da orelha. Eu apontei para a minha orelha e disse que minha orelha era aderida. Sabendo que o lobo solto é dominante sobre o aderido, então como é que eu vou? Geralmente eu trabalho com a letra do aderido. E aderido será o quê? Azinho, azinho. E solto? Azão, azão ou azão, azinho. Entenderam? Pergunta-se, do cruzamento do indivíduo dominante e um recessivo, ambos homozigóticos. Espera aí. Então, se é homozigótico, vai ser azão, azão, que cruza com azinho, azinho. Qual a probabilidade desse casal vir a ter um filho de lobo aderido? Vai ser de 25%, 50%, 75%, 100% ou 0%? Vamos fazer a questão? Vamos resolver? Vamos lá. Lobo solto, lobo aderido. Como é que é lobo solto? Azão, azão ou azão, azinho. Lobo aderido, azinho, azinho. Como ele falou que era homozigose, azão, azão, que cruza com azinho, azinho. Azão, azão, que cruza com azinho, azinho. Azão com azinho, azão, 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 azinho. Letra maiúscula apresenta dominante, azão é dominante. Então são 100% todos de lobo solto. Então volta para a questão, vamos responder. Qual seria o resultado? Ele pergunta, não lobo solto, mas pergunta, tem um filho de lobo aderido. E qual seria a resposta? 0. Não existe a probabilidade. Tá ok? Vamos mais uma rapidinho para vocês estudarem. Essa aqui é da Universidade Federal do Paraná, 2006. Na genealogia, abaixo, os indivíduos assinalados com preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Ele está dizendo que os que estão pintados de preto têm anomalia e é uma característica dominante. Tá? Lembrando, essa árvore genealógica aqui, ela tem no quadrado homens, em círculos as mulheres. Como ele pintou isso aqui, está dizendo que esse homem tem anomalia. A mulher não. O pai, geração 1, a mãe, geração 1, 2. Entenderam? Como eu vou fazer? Como é dominante, azão, azão, poderia ser outra letra, mas vou utilizar o A. Azão, azão ou azão, azinho. Homozigótico, heterozigótico. Mas todos os não pintados são recessivos. Então os dois têm que ter letra minúscula. 1, 2, azinho, azinho. 2, 2, azinho, azinho. 2, 4, azinho, azinho. Tranquilo? Olhando para cá e para cá, eu consigo identificar os outros filhos. Por quê? Veja. Nesse caso daqui, o pai é azão, azão ou azão, azinho. Mas a mãe é azinho, azinho. Então, obrigatoriamente, ela só passa azinho para os filhos. Ela não tem que passar outra coisa. Se ela só passa azinho, eu venho para cá. 2, 1 é dominante? É. Então é azão. Mas só recebe azinho. Então 2, 1 é azão, azinho. Tranquilo? Vamos para o outro agora. Aqui, 2, 5. Recebeu azinho. Então é dominante? É. Azão, azinho. Porque se fosse azão, azão, o pai só passaria o que para ele? Azão. Tá legal? Então eu tenho azão, azão. E aqui, ó, perfeito. Então dá para entender a questão bem. O que foi que aconteceu? Esses indivíduos aqui, eles conseguem mostrar para mim toda a sequência da árvore genealógica, dos genes envolvidos. Tá ok? Aí faz a pergunta. Qual seria? Analisando essa genealogia, é correto afirmar apenas os indivíduos 1, 1, 2, 1 e 2, 5 são heterozigóticos. Volte lá para mim. 1, 1 é heterozigótico? Sim. Adianta, por favor.
O indivíduo 2,1 é heterozigótico? Sim. Adianta, por favor. O indivíduo 2,5 são heterozigóticos? 2,5? Sim, também. Então, como eu sei que ele é heterozigótico, 1,1, 2,1 e 2,5 são heterozigóticos. Então, a questão já está dizendo que é letra A. Ó, letra B. Todos os indivíduos afetados são homozigóticos? Todos os indivíduos afetados são homozigóticos? Não. Você percebeu que o pai era heterozigótico. Azão, azinho. Tá ok? Beleza. Então, qual seria a resposta? Letra A. E, para finalizar, regra para calcular o número de gametas. Se acontecer uma questão muito grande para calcular o número de gametas, existe uma fórmula. Qual seria? 2 elevado a n, onde n é o número de híbridos. Olha, vamos entender isso aqui. Exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho, Dzão, Dzão, Ezão, Ezão, Fzão, Fzinho. Quais são os híbridos? Azão, Azinho é híbrido? Sim. Bzão, Bzão, não. Czão, Czinho, sim. Dzão, Dzão, não. Ezão, Ezão, não. Ezão, Fzão, Fzinho, sim. Então, 1, 2, 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Eu tenho o número de gametas. Tá? Essa fórmula você pode usar para número de fenótipos, 2 elevado a n, para número de gametas, 3 elevado a n, para combinações, 4 elevado a n. Tá? E para finalizar, veja, ele pode pedir na prova o cruzamento teste. Quando cruzamos o indivíduo em questão com o indivíduo recessivo. Azão, azão ou azão, azinho? Eu cruzo sempre com o indivíduo recessivo. Aí eu vou saber se ele é homozigótico ou heterozigótico. Tá ok? Essas dicas são muito importantes. Que você estude genética, sempre cai uma questão de genética, não tão direta assim, mas estude. Tá? Então, quanto mais estudar, mais vocês vão aprendendo. Que Deus abençoe vocês e essa fase ela vai passar. Um grande abraço do professor Marcos Góes.